Minhas amigas, meus amigos, quero apresentar a vocês a doutora Tânia Toneser, que é fisioterapeuta, faz parte do corpo clínico aqui da ABCC. Nessa tarde vem fazer parte desse ciclo de palestras tão importante, praticamente o encerramento do Outubro Rosa 2019, levando o conhecimento e fatores que levam e desencadeiam o câncer de mama nas mulheres do nosso país. Vai falar para a gente da importância da atividade, de todo o desenvolvimento do movimento do ser humano, para que não venha a desenvolver ou para que reduza o risco de desenvolver a doença, né, Tânia? Eu acho que hoje a gente tem muitos dados, muitas pesquisas, muitos estudos científicos e a gente vive um momento muito bom, muito importante de reforçar essa questão de que o câncer é uma doença multifatorial, não é uma só causa, mas são vários fatores. Mas existem 4 coisas que têm um peso muito importante como fator de risco, que é a questão do álcool em grandes doses, né, em um uso abusivo do álcool, a questão do tabagismo, a questão do sedentarismo, então da inatividade física, e a questão do sobrepeso e da obesidade. Esses fatores de risco são fatores modificáveis, fazem parte daquilo que a gente chama de estilo de vida, que a gente tem hoje na nossa vida moderna e que a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Então eu falo assim, que hoje o exercício físico regular, a atividade física regular, ela é considerada sim um adjuvante do tratamento, ela é uma coisa importante como prevenção e durante todo o histórico de câncer, ou seja, durante o tratamento e no pós-tratamento, ela é fundamental. Praticamente até 40% dos casos de câncer poderiam ser evitados com a prática regular de exercício físico. Então, se eu falasse para as pessoas assim, eu vou dar um remedinho e esse remedinho vai fazer com que você controle melhor a sua pressão arterial, que você tenha níveis menores de glicemia, né? Não tenha tanto risco de uma diabetes ou melhorar a sua diabetes, melhorar a sua capacidade cardiovascular, melhorar a sua imunidade e ainda por cima te prevenir, ter uma redução de risco de câncer, de todos os tipos de câncer, mas a gente tem muita evidência para câncer coloretal, câncer de mama e de endométrio. Você tomaria esse remédio todo dia? Com certeza, faz parte da prevenção. Aí se eu dissesse que esse remédio chama-se exercício físico, você fala assim, ai, mas que preguiça, né? Mas parece que eu não consigo. Então a gente percebe que existe uma dificuldade, né? Essa vontade, a gente sabe que tem a ver assim com o nosso fato assim meio animal da gente pensar que o homem foi passando os anos e os séculos, a gente foi adaptado para que a gente gaste energia na medida certa. Então essa vontade de se exercitar não é uma coisa que é inerente ao homem, né? O Dr. Drauzio, nem a mulher também. O Dr. Drauzio Varela fala disso, né? A gente não vê uma girafa fazendo fitness e correndo, né, de qualquer forma. Os animais, assim como o homem, tem uma coisa biologicamente determinado que é para aquelas atividades que são importantes. Correr atrás de comida, correr atrás de sexo e fugir de um predador. Caso contrário, a gente fica tranquilo, a gente não quer se mexer, a gente não quer gastar energia. Então é difícil a gente começar a se exercitar. Para muitas pessoas isso não é uma coisa fácil. Mas se a gente começa a ter consciência do autocuidado, que de alguma forma a gente perdeu isso no nosso dia a dia, parece que a gente de alguma forma perdeu o fio da meada desse autocuidado, de coisas que são importantes e que fazem com que a gente tenha um bem-estar, e esse bem-estar faz com que a gente consiga aquilo que são os nossos objetivos, o nosso trabalho. Eu acho que é importante a gente repensar isso, né? Repensar o nosso estilo de vida para que a gente esteja bem, para que a gente se cuide e que a gente possa cuidar do outro, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar das pessoas próximas. E eu acho que isso é que o Outubro Rosa ele tem essa lembrança de autocuidado. Então, assim, o que são as recomendações gerais hoje para a prática de exercício físico? O que a gente chama dos guidelines, então as grandes referências internacionais e também brasileiras falam que o exercício recomendado para que a pessoa saia do sedentarismo e tenha os benefícios que a gente quer de todos aqueles aspectos que eu falei, precisam ser pelo menos 150 minutos semanais, ou seja, meia hora, 30 minutos de exercício 5 vezes por semana. De exercício de atividade moderada, né? Então aquele exercício que faz o nosso batimento cardíaco acelerar, que a gente, por exemplo, consegue fazer uma caminhada, mas não consegue falar. Então que tem um ritmo, sim.
E que tem associado a isso também um exercício não só o aeróbico, mas também o exercício de força e os de flexibilidade também. Então a gente precisa associar esses 3 tipos de atividade física no nosso dia a dia, mas que são muito importantes. Isso é o mínimo. E isso vai fazer toda a diferença para que a gente tenha a prevenção de muitas doenças cardiovasculares e do câncer, sobretudo, né? Então, eu acho que esse é um recado que fica aliado à questão da gente repensar um pouco os nossos hábitos alimentares, a gente repensar aquilo que a gente está comendo, da forma que a gente está comendo, os alimentos que a gente fala muito processados, prontos, que tem uma série de conservantes, aqueles alimentos que a gente sabe que tem uma quantidade de agrotóxico. Então, dentro das nossas possibilidades, é claro, buscar alimentos que sejam mais naturais, que a gente de repente possa ter um acesso a alimentos orgânicos. E a gente tem feirinhas, tem muitas iniciativas, os preços não são tão diferentes assim, eu acho que é um mito, a gente vê que tem várias iniciativas onde a gente consegue alimentos orgânicos, livres de pesticida, livres de agrotóxicos, e isso é uma coisa importante, né? Eu acho que é um outro fator que a gente sabe que influencia também na prevenção do câncer. Então, acho que é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês, para que o outubro seja mais rosa e não tão cinza como é a realidade. Eu acho que a gente vive uma realidade muito diferente, a gente tem muitos Brasis em um Brasil só, mas que a gente precisa mudar essa realidade com informação certa, com informação de qualidade, para que a gente possa ter essa informação para a gente e que a gente possa passar essas informações para frente, né? Porque também tem muitos mitos, muitas falsas informações que não ajudam nada a gente combater essa epidemia, né? Porque a gente vive uma epidemia. Eu acho que o câncer, nessa próxima década, vai ter um grande crescimento mundialmente. O Brasil não está atrás e ela vai chegar a ser a primeira causa de morte no mundo. E o Brasil também vai fazer parte dessa estatística. Se a gente não quiser fazer parte dessa estatística, a gente precisa se mexer, precisa mudar os nossos hábitos, e são coisas simples, são coisas às vezes gratuitas, como começar uma caminhada, claro, supervisionada, com uma consciência de que precisa ser alguma coisa que você começa e que vai progredindo, não ser uma coisa exagerada. Mas isso é muito importante. E aí a gente tem que deixar essa mensagem para vocês, martelando na cabeça, porque isso faz a diferença, assim, para a gente, para os nossos filhos e netos. Com certeza. E o ser humano é interessante, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa, você tem medo de contrair um câncer? Todos têm. Né? E quando você fala, olha, a obesidade desenvolve o câncer, a pessoa na hora de sentar na mesa não se preocupa com isso. O tabagismo... Tá no automático, né? O tabagismo vai facilitar você ter um câncer. E a pessoa vai fumando por mais informação que tenha dos malefícios do tabaco. Isso eu digo porque fui um tabagista a vida inteira, graças a Deus esse ano. Uma das maiores conquistas da minha vida foi parar de fumar. Difícil, né? Não é difícil de se livrar disso, mas a gente consegue, viu? Sim. É só se determinar, porque eu sempre achei que também nunca pararia de fumar, até o dia que você se determina e fala, parei aqui. Mesma coisa, o álcool. A pessoa que tem o hábito de consumo de álcool, de principalmente bebidas destiladas, né? Sim. E vai expor o seu organismo a essa doença e a tantas outras doenças. Por isso, a importância da informação, da prevenção, desses ciclos de palestras tão importantes desenvolvidos pela BCC. Aproveitando a oportunidade, Tânia, eu quero que você fale um pouco para as nossas amigas de um produto muito inédito que você, quem desenvolveu, né? Porque as mulheres portadoras de câncer e que passaram por uma cirurgia não podem utilizar de desodorantes, né? E você desenvolveu um próprio para essa finalidade. Fala um pouquinho para as amigas sobre esse seu estudo, sobre esse seu desenvolvimento, sobre esse produto que você criou para todas elas que podem agora contar com isso. Na verdade ele chama Único Desodorante, e foi um projeto, uma ideia que eu fiquei acalentando durante um tempo, porque assim, eu nunca gostei de desodorantes que fossem antitranspirantes e que tivessem essa questão de químicas, de ter alumínio, de ter parabenos, e a gente sabe que esses fatores são, de alguma forma, são químicos que têm algum potencial de ser carcinogênicos, né, de produzir câncer. Claro que ele não é um fator, a gente não tem estudos que comprovem isso, mas, de novo, o bom senso fala que se a gente tiver coisas que a gente consumir com menos produtos químicos e mais produtos naturais, por que não?
porque a gente sabe que a nossa pele é o nosso maior órgão, onde a gente absorve muita coisa. A nossa axila, ela está sujeita assim a ter que transpirar, isso é natural, e a gente bloqueia isso o tempo inteiro. Então eu acho assim, colocar alumínio, colocar uma série de produtos químicos numa axila e deixar ela não transpirar, eu acho que não é natural e talvez não faça tão bem como a gente deixar alguma coisa natural. E aí, pensando nisso, eu acalentei a ideia de desenvolver um desodorante. Eu conheci um desodorante até fora do Brasil e, inspirado nesse desodorante, eu falei assim, puxa, por que de repente a gente não faz alguma coisa aqui? E a gente acabou fazendo esse produto aqui em Bragança, inclusive é desenvolvido aqui em Bragança com o parceiro nosso, que é a Axigram, que ajudou a desenvolver com a gente. E o resultado eu acho que foi muito bacana e é para qualquer um. Na verdade, eu acho que usar produtos de uma forma mais naturais, mais orgânicos, mais veganos, eu acho que de novo é dentro daquele mudança de hábitos e acho que fazem diferença. Não é só para paciente que teve câncer. É claro que pacientes que passaram por tratamento têm às vezes uma sensibilidade maior na pele e eu acho que isso também tem que ser respeitado e buscar talvez alguns produtos que não agridam tanto. Mas eu acho que isso é para todo mundo, né? É um desodorante que eu acho que é válido tanto para quem passou pelo câncer ou para quem não tem. Eu acho que acaba sendo uma prática válida, assim, dentro da minha perspectiva, né? Muito bom. E aqui, você mulher, sempre muito bem informada. Essas informações, curta, comente e, acima de tudo, compartilhe. Passe todas elas adiante. Informação é tudo na vida. Então, você que está recebendo essa gama de informações, você que acompanha o ciclo de palestras, comente com a tua vizinha, com a tua amiga, com a tua irmã, com a tua mãe, com a tua prima, com a tua tia, com todas as suas amigas, para que todas possam sempre estar de bem com a vida. Não deixe de fazer a sua prevenção, né, anual. Não diga. Sempre, obrigatoriamente, vá ao médico, previna-se, faça a mamografia, que é a única maneira segura de você estar sempre de bem com a vida. Doutora Tânia, presente no encerramento do ciclo de palestras do Outubro Rosa 2019, aqui na BCC, direto para você.